Olá, boa tarde, bem-vindos, canal do YouTube da Band RS, Bora RS, a gente fica juntos, atualizando as informações do dia, falando um pouquinho sobre o que acontece na capital gaúcha. Mas olha, hoje essa edição do Bora é especial porque daqui um pouquinho tem o prêmio Cidades Excelentes, prêmio que a Bandeirantes, o Grupo Bandeirantes de Comunicação, em parceria com o Instituto Áquila, vai conceder às prefeituras, aos gestores públicos que fazem a diferença no nosso país. E hoje a gente vai conhecer os premiados do Rio Grande do Sul, logo mais aqui no nosso canal do YouTube, hein? Então, fique ligado porque vale a pena a gente saber quem está fazendo a diferença na gestão pública através de dados, muito pesquisados, dados atualizados e compilados pelo Instituto Áquila. Logo mais no Band Cidade, a Lúcia Matos e o Sérgio Stock contam tudo sobre o prêmio Band Cidades Excelentes. Bora falar de vacinação? Olha, segue a vacinação em todo o estado. Se você está aí para receber a segunda aplicação, não esqueça que a AstraZeneca mudou para 8 semanas, o prazo entre a primeira e a segunda dose, assim como já acontece com a Pfizer. A Brenda Aurélio e o Cláudio Pato fizeram uma reportagem sobre o perfil dos internados em 2 grandes hospitais do estado e olha, a vacinação realmente está fazendo a diferença. Confere aí. Um dos maiores hospitais de Porto Alegre, o Grupo Hospitalar Conceição, tem hoje 41 doentes internados em leitos de UTI. 65% dessas pessoas não estão vacinadas contra a Covid-19. Em outro grande hospital, o Clínicas, 50% das internações são de jovens não vacinados. A epidemiologista do hospital explica que as características dos internados são um sinal de alerta para a população. Em geral, nós temos que metade das pessoas são vacinadas e metade são não vacinados. Muita gente vacinada está ocupando metade da CTI e aquele pouquinho de pessoas não vacinadas está ocupando toda a outra metade. Então isso mostra a diferença de risco. Não vacinados, a gente vê que é um perfil mais jovem. Os vacinados são um perfil mais velho, com mais comorbidades. Esse perfil de pessoas internadas é um reflexo de uma parcela da população que ainda não se vacinou ou não completou a vacinação. Em Porto Alegre, mais de 204 mil pessoas ainda não buscaram os locais para tomar a segunda dose da vacina. Os dados da Secretaria Municipal de Saúde apontam que 114 mil porto-alegrenses estão com atraso da AstraZeneca e 90 mil precisam tomar a segunda vacina da Pfizer. É importante a gente frisar que é fundamental que as pessoas jovens que não tomaram a vacina, seja ela qual for o motivo, que procurem. Todas as vacinas são seguras, elas estão em fase 4. Para tomar essa vacina, nossas unidades de saúde estão abertas com todos os tipos de vacina, da Coronavac, da AstraZeneca e da Pfizer. Pode tomar a primeira dose e completar o esquema com a vacina que já tomou a primeira dose. Na luta contra a Covid-19, os imunizantes e os protocolos de segurança, como o uso da máscara e o distanciamento, são essenciais para se proteger do vírus. Quem não está vacinado tem muito risco de ficar doente, E eu acho que as pessoas precisam refletir sobre isso. A Covid é uma doença que pode ser muito grave, mesmo em quem é jovem, mesmo em quem não tem nenhuma outra doença. Então é muito importante para todos se vacinar. Um jovem vacinado tem muito baixo risco de ter que internar em CTI, isso vai ser ótimo. Bora viajar? Vamos até Londres. Fernanda Zaffari, hoje é dia dela aqui no Bora RS. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Lúcia. Pois depois de um dia inteiro de muitas especulações se haverá ou não um novo lockdown, na Inglaterra o ministro da Saúde teve que convocar uma entrevista coletiva para desmentir. Mas o que ele fez? Primeiro, ele pontuou, quis abrir com boas notícias, dizendo que 2 novas drogas, 2 novos medicamentos estão prestes a ser aprovados e vão entrar nessa luta no controle da pandemia por aqui. São 2 antivirais que já têm excelentes resultados em testes, mas ainda não foram aprovados. Segundo o ministro, o Reino Unido já garantiu milhares de doses desses 2 medicamentos. Eles têm o mesmo efeito, evitariam o agravamento da doença e também, por fim, a hospitalização desses pacientes. Você tem que tomar essa medicação logo nos primeiros sintomas. Mas eles precisam ser aprovados pelo órgão que regulamenta a medicação aqui no Reino Unido. Mas, segundo o ministro, isso aconteceria ainda antes do auge do inverno e essa é a grande expectativa. O que o ministro também deixou bem claro é que a pandemia está longe de ter um fim.
ainda está sob controle, mas que o que é preciso é manter os cuidados, acreditar na vacinação, procurar os locais de vacinação para a terceira dose ou para a segunda dose, quem ainda não teve esse reforço, essa vacinação completa, e que não é o momento ainda de colocar em prática o plano B. O que é o plano B aqui? É que na Inglaterra está tudo liberado. O uso de máscaras é só obrigatório no transporte público. Não existe passaporte de vacinação aqui também. Então, isso é diferente do que acontece na Escócia, por exemplo, no país vizinho, que faz parte do Reino Unido, onde há obrigatoriedade de máscara em alguns locais e também o uso de máscara. Aqui essas medidas são consideradas um plano B. O que o ministro disse é que esse plano B ainda não está no momento de ser aplicado. O que é o plano B? Então, como eu disse, voltar atrás alguns passos, voltar a exigir o uso de máscara, voltar a dar a orientação de que se as pessoas podem trabalhar de casa, fiquem em casa. E no terceiro ponto seria esse passaporte, uma espécie de passaporte de vacinação. O ministro ainda ressaltou que era esperado esse crescimento do número de casos por aqui, e quem sabe a Inglaterra pode até registrar 100 mil casos por dia, mas que as hospitalizações ainda estão controladas e que o número de mortos ainda é muito menor do que no auge da pandemia, com esse número de contaminados também, o que mostra o excelente efeito da campanha de vacinação. Fernanda Zaffari, direto de Londres. E é dia também do Kleber Benvenu com outro olhar sobre assuntos do nosso dia a dia. Realmente, o grau de vitimismo de algumas pessoas ou de terceirização da culpa, digamos assim, tem chegado a níveis patológicos. São os ressentidos. Se posicionam perante o mundo como credores da humanidade, como se fossem eternos perseguidos, injustiçados, malquistos, e nada são além de pessoas normais, como qualquer um de nós, mas que mesmo sem querer escolheram só reclamar da vida, terceirizar a culpa, encontrar culpados. São pessoas que sempre têm bengalas e desculpas, imaginam que a cruz que carregam é a mais pesada que existe, sem perceber que a do vizinho também é pesada, quiçá mais do que a sua. Adultos na idade, mas adolescentes emocionais. E aí esse processo gera uma fuga endoidecida, muda de casa, muda de cidade, muda de emprego, muda de país, mas os problemas sobem no avião e viajam junto para qualquer lugar do mundo, com qualquer pessoa do lado, em qualquer emprego. E essa adrenalina segura o ânimo aí por mais uns dias, mas cabeça no travesseiro, as dores emocionais estão aí de novo. Então, meu amigo aí, pare de reclamar da vida, do passado, do entorno, do que você não foi, até do que te foi roubado. Além de Deus, é você por você, nós por nós. Dobra a aposta, um dia de cada vez, reconecta, fé, aceita, coragem, faça por você mesmo, tenha atitude, pare de reclamar tanto e haja. Nem tudo será perfeito nunca, as tuas dores são as dores da vida, o paraíso não será aqui, não se engane, calibre expectativas, chega de ilusões, sossega a alma e o coração e vamos tocar a vida para frente. Bora para a página policial, a gente tenta fugir dela, né? Mas não adianta, os fatos acontecem e a gente traz as informações aqui no Bora RS. Logo mais às 4 tem o Rogério Forcolém, que amplia todas as informações do que acontece no Rio Grande do Sul. Matheus Goulart traz as informações agora sobre a Operação Dínamo. Nas imagens, funcionários são rendidos dentro da empresa onde trabalham em Sapucaia do Sul. Segundo as investigações da Polícia Civil, que começaram em agosto deste ano, 6 assaltantes entraram no local com armas de grosso calibre. O prejuízo foi de mais de R$1 milhão, com o roubo de aparelhos condutores de energia elétrica e cabos de cobre e alumínio. Os criminosos ainda utilizaram violência física contra os funcionários, que foram feitos de reféns por horas. Parte da mercadoria roubada conseguiu ser recuperada pela polícia. E olha, tem atualização também sobre aquele caso de um ambulante, de um vendedor, que foi morto, espancado em frente a uma casa de carnes na região metropolitana de Porto Alegre. A Bárbara Bittencourt conta pra gente. As imagens da câmera de segurança mostram o momento em que Wagner Oliveira Lovato, de 40 anos, é agredido. Nos vídeos, a vítima aparece entrando no local e conversando com Luciano Monteiro, gerente da loja, que aparece no canto da imagem.
Pouco tempo depois, Wagner sai da loja acompanhado de Luciano Ribeiro, amigo do gerente. Em seguida, Wagner é empurrado e leva 2 socos, caindo desacordado com a cabeça no chão. Por fim, um dos agressores pisa sobre ele. Wagner chegou a ser socorrido pelo SAMU, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Na conclusão do inquérito, o laudo da necropsia do Instituto Geral de Perícias apontou que a vítima morreu quando bateu a cabeça no chão, ocasionando um traumatismo craniano. Conforme a polícia, os agressores tinham a intenção de agredir, mas não previam a morte da vítima. O inquérito se baseou principalmente na análise das imagens das câmeras de segurança do estabelecimento. Além disso, 13 testemunhas foram ouvidas. O entendimento de que eles queriam realmente agredir a vítima, mas, no entanto, não tem como se provar que eles queriam a morte da vítima. A morte foi uma consequência dessa lesão, diferente do caso se tivesse ocorrido um espancamento, por exemplo. Na noite do crime, os 2 homens envolvidos foram presos preventivamente por homicídio tentado. Nesta quarta-feira, a Polícia Civil indiciou os agressores por lesão corporal seguida de morte. Os 2 homens permanecem presos preventivamente. Eles não possuem antecedentes. Embora um deles tenha desferido os socos, a conduta do outro contribuiu para o desfecho da situação ali, para se chegar até aquelas agressões. Então, encontro marcado, 4 da tarde, Rogério Forcolém com vocês aqui no canal do YouTube da Band RS, mas antes não esquecem, hein? Tem Band Cidades Excelentes com Osiris Marins e no domingo às 21h30 um programa especial que a gente vai transmitir na Band TV e também, claro, aqui no nosso canal do YouTube. Bora falar de skate? Olha, skate ficou na moda depois das Olimpíadas, né? E a Bárbara volta aqui ao Bora para contar pra gente como está a pista de skate da capital dos gaúchos. Para o Jonathan, o skate é mais que um hobby, é uma paixão. Ele pratica o esporte há 8 anos pelas pistas de Porto Alegre. Neste ano, se candidatou para trabalhar na obra do Trecho 3 e, assim, estar mais próximo da pista de skate. Por ser um dos funcionários, ele tem autorização para andar na pista das 6 às 7h30 da manhã. Pontual, Jonathan não perde um dia. Eu comecei a trabalhar aqui por causa disso, eu gosto muito de skate mesmo. E eu queria poder fazer parte dessa obra em si, assim, fazer parte da história do skate. A construção do complexo esportivo no Trecho 3, na Orla do Guaíba, teve duração de 2 anos. A pista de skate é o ambiente mais aguardado. Ela conta com diversos espaços projetados para atender às modalidades que o esporte oferece, como o street. A partir deste sábado, quem andar aqui vai poder sentir o gostinho de andar na maior pista de skate da América Latina. Além do teste diário do Jonathan, a pista já foi testada em setembro, em um evento em conjunto com a Federação Gaúcha de Skate. Com referências internacionais, o espaço contempla várias modalidades, incluindo uma área específica para a produção de conteúdo. Do Street Plaza, onde a gente procura reproduzir fielmente, né, o mobiliário urbano e os equipamentos presentes no skate de rua. Em destaque, né, 3 obstáculos que foram homenageados, reproduzidos dentro da pista. São obstáculos emblemáticos dentro do skate porto-alegrense. O complexo também contará com 29 quadras esportivas, sendo elas de basquete, futebol, beach tênis e vôlei. Ao todo, serão investidos em torno de 53 milhões de reais na execução da revitalização. Além do público pratica esporte, seja nas quadras ou na pista de skate, tem também uma área voltada à contemplação. Nós temos diversas arquibancadas, todo o passeio junto ao Rio Guaíba, que vai propiciar com que todos tenham condições de contemplar o que a gente tem de tão ímpar aqui na cidade, que é o pôr do sol. Eu espero que seja um espaço onde as pessoas possam vir, incluir jovens, adolescentes na sociedade e que as pessoas possam ter uma melhor qualidade de vida. E para encerrar essa edição do Bora, a gente vai falar sobre 2 assuntos bem importantes da agricultura. O preço da carne em função do embargo chinês às exportações de carne bovina. Será que vai reduzir o preço aqui no país? Olha aí na reportagem. Há quase 2 meses que a carne brasileira não abastece o maior mercado mundial, o da China.
o que significa quase 2 bilhões de reais a menos para a economia brasileira. As exportações estão suspensas há mais de 6 semanas, depois da descoberta de casos atípicos da doença da vaca louca, em frigoríficos de Belo Horizonte e Mato Grosso. É o período mais longo de restrições impostas pelos chineses ao Brasil, maior exportador de carne bovina do mundo. As negociações estão tão difíceis que o padrão de embargo da China é totalmente inédito no caso da carne brasileira. Se as portas chinesas seguirem fechadas, o preço do produto pode cair no mercado interno. O problema é que o prejuízo para as exportações brasileiras já é bilionário. São cerca de 22 bilhões de reais por ano com envio de cortes para o país asiático. Se por um lado, eventualmente com a permanência do embargo, o consumidor brasileiro possa ser beneficiado, já que nós estamos concorrendo com os consumidores chineses, por essa carne. Por outro lado, também traz um prejuízo significativo para a economia brasileira. Não há uma tendência de queda imediata e a gente torce para que esse embargo seja logo retirado, porque, olha, é prejuízo para a economia e se a economia já não está bem, sem o dinheiro das exportações, pode piorar ainda mais. Então, vamos torcer para que esse embargo seja retirado logo e que o preço da carne caia por outros fatores diversos, que a gente sabe que tem aí o custo da produção para os produtores também subiu, gasolina, energia elétrica, então a gente fica nessa torcida. E também tem a questão do milho, a gente às vezes, que é da cidade, não presta atenção no campo. A gente tem falta de milho no país, uma falta devido aí, claro, ao clima, a produção de milho foi afetada aqui no Rio Grande do Sul e em outras regiões produtoras na última safra, e aí diminui o milho para a ração dos animais. Isso pode ter impacto aonde? No preço da carne, de suíno, de frango e até nos ovos. Tiziano Kessler e Cristiano Melo contam pra gente. A lavoura foi plantada há 4 semanas e está em pleno desenvolvimento. O Elson ampliou em 25% a área cultivada com milho, na propriedade em Nova Hartz, a 70 quilômetros de Porto Alegre. O milho está um produto bem valorizado no mercado, E esse ano eu diversifiquei, entrei com milho grão também, ano passado foi mais silagem, E estamos apostando, vamos ver como é que vai se comportar. Quase metade da primeira safra de milho no país já está plantada. A estimativa do IBGE aponta para uma colheita de quase 26 milhões de toneladas, 3% a menos que na safra anterior. O clima e uma praga chamada cigarrinha do milho são os maiores desafios dos produtores. Aqui no Rio Grande do Sul, a Emater, empresa pública de extensão rural, estima que sejam colhidos 830 mil hectares de milho. A área plantada é 6% maior que a da safra passada. No estado, 65% das áreas de milho já estão cultivadas. A projeção é colher 6 milhões de toneladas do grão, um aumento de 30% em comparação com a safra anterior. Um ano com uma precipitação mais adequada e essa questão dos níveis tecnológicos empregados também, a gente tem uma perspectiva de aumento de produtividade como consequência da produção do estado do Rio Grande do Sul como um todo. Em Nova Hartz, a Emater e a Prefeitura estimularam o cultivo do milho por meio do programa Troca-Troca de Sementes. Só na cidade, a procura dos agricultores cresceu cerca de 6 vezes. Nós tínhamos uma média de 28 sacos nos últimos anos. E com trabalho forte com o Departamento da Agricultura, nós fomos esse ano para 116 sacos no Troca-Troca, fora mais os milhos através das agropecuárias e parcerias que a gente fez. Terminamos então essa edição do Bora. Te espero amanhã, com mais informações aqui no nosso canal do YouTube da Band RS. #BoraRS, conversa com a gente, deixa uma mensagem, deixa uma sugestão, a gente vai até você. A gente se encontra amanhã, bora ficar juntos.